Oi, tudo bem? Aqui é a Gesana Braga e hoje eu quero compartilhar com você por que eu e a minha filha Alice não tomamos banho juntas no chuveiro. Aqui em casa, os banhos da Alice acontecem na banheira, em um horário diferente do meu banho. Então eu dou banho nela na banheira e em um outro momento eu tomo meu banho no chuveiro. Essa prática de tomar banho juntos, pais e filhos, ou mãe e filhos, no chuveiro, tem sido muito comum nos últimos dias, visto que essa é uma opção que é vista como muito prática, que traz muita facilidade, em que no momento único os pais e os filhos já tomam banho desde que o bebê é um recém-nascido. E eu quero compartilhar com você a minha interpretação do porquê que aqui em casa a gente não tem essa prática. Como você já sabe, eu sou uma pessoa cristã. A Bíblia é o fio condutor das minhas práticas diárias e é baseado na Bíblia, na minha fé cristã, que a gente estabeleceu essa tratativa aqui em casa. Essa prática nossa de não tomar banho juntas no chuveiro se deve à interpretação bíblica que a gente faz de alguns textos. Primeiramente, o texto de Adão e Eva, descrito em Gênesis, capítulo 3, a respeito da nudez. Eu quero ler com você dois textos que falam sobre a nudez na Bíblia. O primeiro é esse de Gênesis, capítulo 3, o versículo 7, quando Adão e Eva pecaram e comeram do fruto daquela árvore que era proibido. O versículo 7 fala que foram abertos os olhos de ambos e eles conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ao fazer esses aventais de folhas de figueira, a gente percebe que a nudez não era uma coisa comum, não era uma coisa desejável. E imediatamente eles resolveram aquela situação, fazendo então para si aventais. O versículo 8 diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, esse versículo aqui nos mostra que Adão e Eva eles se esconderam de Deus porque estavam nus. A nudez trouxe vergonha para Adão e Eva. Uma coisa que era super comum, que era a visitação que Deus fazia para eles, a alegria que eles tinham de ter essa comunhão com Deus, mas naquele dia em que eles pecaram e ficaram nus, mesmo com os aventais de folhas de figueira, eles se envergonharam e por isso eles esconderam, ou seja, eles sabiam que estavam inadequados. Depois, no versículo 11, Deus disse para eles: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Deus questionou Adão sobre a sua nudez, Quem que mostrou para ele que ele estava nu? Na verdade, o versículo 7 fala que então foram abertos os olhos de ambos. Ou seja, é uma coisa vinda de Deus. Deus abriu os olhos, foram abertos os olhos de ambos. Não foram eles mesmos que abriram seus olhos para ver sua nudez, mas o próprio Deus fez com que eles enxergassem a sua nudez. Então, por isso, Deus faz esse questionamento. Então, aqui nesse texto, o pecado trouxe essa nudez e essa nudez ela era indesejada. Depois, no versículo 21, ainda no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala que fez Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, Deus fez uma roupa ali para eles que era mais definitiva. Então, isso nos leva a entender que os aventais de folhas de figueira que Adão e Eva fizeram
era uma coisa provisória, ali quem sabe uma coisa frágil, né? E Deus então com peles fez uma túnica realmente mais definitiva para que cobrisse a nudez deles. Mas também em Gênesis capítulo 9, a gente tem a ocasião de Noé. Quando Noé plantou uma vinha, né, ele começou a ser lavrador e plantou uma vinha, ele bebeu muito vinho e se embebedou. E em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, narra esse fato e diz que quando Noé ele se embebedou, ele descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E nesse texto nos mostra que o filho de Noé, chamado Cão, viu a nudez de seu pai, fez saber aos outros 2 irmãos, Sem e Jafé, e esses 2 irmãos, sendo mais cautelosos, colocaram então essa capa sobre o seu pai, mas colocaram virados para trás, para que eles não vissem a nudez de seu pai. E a Bíblia nos mostra que Cão, ele sofreu uma penalidade, né, por ter visto a nudez do seu pai. A gente vê aqui, nesse texto, que ver a nudez do pai não era uma coisa desejada. Foi um erro de Cão ver a nudez de Noé. Pensando apenas nesses 2 textos que eu mostrei para vocês, já dá para a gente entender que Deus e a visão cristã, ela preza pela preservação da intimidade da pessoa, de guardar a sua nudez. A minha família não quer que a nudez seja algo natural, algo banal dentro da nossa casa. A gente quer que a Alice ache estranho quando ela ver alguém nu. Seja uma criança, seja um adulto, tem que ser algo que ela venha a repulsar. Por isso, pensando nessa visão cristã, a gente quer que a nudez seja algo íntimo da pessoa e não algo público. Por isso, essa tratativa nossa de dar o banho da Alice na própria banheira, e assim que ela tiver uma certa independência, que ela passe a tomar o seu banho sozinha. Essa questão de guardar a nudez da criança, né, do bebê, ela se estende a outras ações também. Então, eu não compartilho imagens da Alice vestindo apenas fraldinha, porque eu, como adulta, não gostaria que uma imagem minha, por exemplo, usando uma fralda ou usando roupas íntimas, fosse publicada ou fosse compartilhada em grupo familiar ou em redes sociais. Então eu guardo essa intimidade da Alice, eu preservo isso. E essa conduta que a gente tem quanto à preservação da intimidade, da nudez do bebê, isso traz outros benefícios indiretos, né? O principal motivo de que nós não tratamos a nudez com naturalidade é esse motivo cristão que eu acabei de te mostrar. Mas tem outros benefícios também. Um benefício indireto importante que tem é o de evitar o abuso sexual infantil. Justamente porque no decorrer da vida da Alice, assim que ela for se desenvolvendo, se tornando uma criança, um adolescente, se ela ver uma pessoa nu, ela vai repulsar, ela vai repelir, porque isso não é natural para ela, não é natural na casa dela. Tem outra coisa também que é importante para mim, que mesmo se eu não tivesse nenhuma dessas visões, dessa interpretação cristã, eu não optaria pelo banho no chuveiro, porque para mim, o meu momento do banho, né, a hora que eu estou tomando banho, é um momento de descanso para mim. Principalmente no puerpério, quando a gente passa praticamente 100% do nosso tempo do lado do bebê, cuidando do bebê, ter um momento de banho, né, um momento sozinha, para mim sempre foi um momento importante, em que eu podia até mesmo orar, que eu podia ter um momento só,
que eu podia inclusive chorar se tivesse alguma coisa me afligindo ou me alegrando, porque os hormônios do puerpério oscilam bastante. Por isso, o banho para mim era um momento meu também, um momento único, que eu não gostaria de dividir com outra pessoa, inclusive com o meu bebê. É essa a interpretação e a tratativa que a gente tem aqui em casa sobre o banho, sobre como a gente trata a nudez, e eu gostaria de compartilhar com você. Espero que você também venha refletir. Eu sei que cada pessoa e cada família tem uma tratativa diferente na sua casa, né? E cada um pode sim definir o que é melhor para sua família. Tudo que a gente faz nessa terra, a gente tem que fazer para glorificar a Deus. E essa foi a forma que nós encontramos de glorificar a Deus através do banho. Até mais. Tchau.